Vamos lá? Vamos começar. Vídeo 2. Aula 2. Vamos lá. Ui, coluna. Ui, vamos lá. Então vamos lá. Voltando aqui, né? Onde eu parei. Isso aqui. Meu nome é César, viu? Sei lá quem quer assistir esse vídeo, tem que saber o nome do professor. Pessoal, eu tenho aqui, ó, o meu desenvolvimento. Já mostrei a vocês toda a articulação interna dele. Toda a articulação. Não é isso? Toda a articulaçãozinha bonitinha. Articulação interna e intraparágrafo. A mesma coisa acontecerá com o meu desenvolvimento 2, né? O detalhe é que o meu desenvolvimento 2, ele inicia por meio de uma coesão externa, não é isso? Então, esse primeiro momento aqui, né, quando você começa o desenvolvimento 2, aqui é a construção do seu desenvolvimento. Vamos aqui, terceiro período, papapá, aqui, deixa aqui assim, é isso? Quando você inicia o seu segundo parágrafo de desenvolvimento, este momento aqui é o momento onde você faz a sua primeira concatenação externa. A sua primeira do texto é coesão interparágrafo. Não é isso? Porque, como você sabe, o desenvolvimento 2 é o desenvolvimento da segunda ideia. Vamos colocar aqui a segunda ideia. Então, aqui eu tenho a ideia 2 e a ideia 1. Então, eu tenho aqui, ó, a minha ideia 2, que será desenvolvida aqui dentro. Não é isso? O problema é que, para introduzir o parágrafo, eu preciso retomar uma referência lá da minha introdução, uma referência da ideia que eu lancei. Vocês já sabem disso, né? Então, se essa referência é uma referência aditiva, ademais. Se é aditiva, outro sim. Se é aditiva e ainda, né? Esses elementos que nós colocamos aqui, eles são chamados de promotores da argumentação, tá bom? Promotores da argumentação, eles contribuem no processo de encadeamento e também de argumentação. Está aqui. Então, o primeiro momento que eu estou ligando um parágrafo a um outro parágrafo. Por isso, esta nomenclatura aqui. E aí, após esse elemento, o que você vai ter dentro do texto será essa concatenação interna dentro do próprio período. Na próxima aula, ainda eu falar um pouquinho sobre todo o processo. Na próxima aula, a gente vai separar os dois desenvolvimentos e vai montar como se fosse um esqueleto básico para todos, tanto para o desenvolvimento 1 quanto para o desenvolvimento 2, para a gente estudar com calma e deixar alguma coisa pronta nessa estrutura aqui, né? O que fazer aqui, o que fazer aqui, o que fazer aqui, como terminar aqui, ó. Como é que a gente vai terminar aqui o último período do desenvolvimento 1 e do desenvolvimento 2? Então, na próxima aula, terceira, eu explico melhor esse processo. Acho que vocês já entenderam, né? A coesão aqui interna, dentro dessa coesão interna, você tem a coesão entre períodos, entre um período e o outro, e a coesão dentro do período, que ela é bem perigosa, vale a pena dar uma estudada a respeito disso. E a minha coesão interna aqui, entre os períodos e dentro do período, chamado intra, o que vai acontecer também no meu desenvolvimento, ou melhor, na minha conclusão. A minha conclusão, ela também se inicia por um processo de coesão externa. Quando a gente usa, turma, o portanto aqui, ó, o portanto, ele representa como se representasse, sabe, um apanhado geral, um apanhado de todo o seu texto e, sobretudo, do seu desenvolvimento, e concentra toda
essa argumentatividade toda dentro dele. Portanto, ele realiza um tipo de coesão externa, uma coesão entre parágrafos textuais. Tá? O que tem aqui, o que vai acontecer aqui dentro? Primeira intervenção. É óbvio que dentro da primeira intervenção eu terei todo o processo, né? A gente já começa aqui a intervenção com um intraparágrafo, dessa forma, ou para tanto, vírgula, e aí a gente apresenta o quem, né? Apresenta o que, apresenta o como, apresenta o para quê, né? O para quêzinho e tal, bonitinho. Muito importante falar sobre isso também, que o processo de coesão, turminha, o processo de coesão, eu vou apagar isso aqui, vou mostrar isso a vocês, ele basicamente se divide em dois tipos. Tá? Eu vou ter a coesão, esqueça isso aqui é apenas uma visão geral do desenvolvimento, e da introdução e da conclusão. Mas a coesão, ela se divide basicamente em dois caminhos. E aí a minha proposta é que vocês entendam sobre isso. Vinícius, por exemplo, Vinícius está aí. Vinícius tem um mapa mental sobre isso, né, Vinícius? Ele escreveu faz 2, 3 anos que ele tem esse mapa mental. Então, basicamente, a coesão ela se ramifica em apenas 2 ramos. Você vai ter a coesão, chamada coesão por retomada, ou chamada de referenciação, e a coesão por encadeamento. O problema é que essa subdivisão se subdivide em outras tantas coesões. A gente vai estudar isso também em algumas aulas, talvez para a semana com mais calma, tá ok? Mas como eu estava dizendo, aqui dentro dessa coesão interna, você tem que conhecer um pouco sobre alguns operadores de argumentação. Sobretudo, conhecer um pouco sobre o período composto, tá? Seja o período composto coordenado, seja o período composto subordinado. Não é possível fazer boas articulações se você não conhece nada sobre o período composto coordenado. Você não sabe como usar uma conjunção alternativa. Tem muitos alunos que não conhecem a conjunção alternativa e erram no paralelismo. Às vezes ele diz, ou uma cidade, seja entre políticos ou entre... Não, seja entre uma coisa, seja entre outra. É preciso manter essa harmonia dentro dessas conjunções, né? Então, o i, quando ele é aditivo, o i, quando ele é adversativo, isso é chamado de polissemia da conjunção. O mas, quando é aditivo, o mas, quando é adversativo, o i, quando é explicativo, conclusivo, entende? O porquê, quando é causal, o porquê, quando é explicativo. Todo esse conhecimento ajuda muito nessa promoção da tua argumentação, na articulação perfeita. É isso? E vale também esse mesmo raciocínio para o período composto subordinado. Falar em período composto subordinado é falar em coesão por encadeamento. Falar em período subordinado ou coordenado é falar sobre coesão por encadeamento, por conexão ou sequenciamento. Então, todo o processo de sequenciamento, na maioria das vezes, vai acontecer dentro do parágrafo. Então, veja como isso é importante. A coesão interna, que eu me referi há poucos instantes, ela acontece, talvez 80% de toda a construção, por meio de um tipo de coesão, chamada coesão por encadeamento de conexão, onde você traz todo o conhecimento sobre período composto, coordenado e subordinado. E aí eu não falo só de conjunção, eu falo também de pronome. Né? Há alguns instantes eu falei sobre o pronome cujo, sobre o pronome que e o pronome qual. Isso faz parte de orações subordinadas adjetivas, que é período composto, que entra dentro da parte de coesão. Tá? Então, desde um izinho, desde um i, que liga as duas ideias, até um em que pese, que é uma conjunção,
concessiva, todos os elementos, conjunções e pronomes ajudam demais na construção da tua competência 4. Portanto, já sabemos, né, o que faremos aqui dentro, a preocupação com essa coesão interna. E agora, só para a gente fechar, um pouco sobre essa coesão externa, a coesão entre parágrafos, a introdução. Ela precisa estar conectada. A introdução, ela precisa estar conectada ao primeiro parágrafo de desenvolvimento, como ela também precisa estar conectada ao segundo parágrafo de desenvolvimento. Como ela precisa também estar conectada à minha conclusão. Então, por um lado, teu desenvolvimento 1, teu desenvolvimento 2 e tua conclusão estão completamente conectados com a introdução. Aqui na conclusão, o elemento linguístico que conecta a tua introdução é o primeiro período. Porque o primeiro período aqui, eu preciso reafirmar o tema. Quando eu reafirmo o tema aqui, eu estou conectando ao meu segundo período. Então, o meu segundo período aqui, onde eu apresentei o tópico frasal, ele está conectado ao meu primeiro período, onde eu apresentei uma reafirmação do tema. Não precisa estar colado para estar junto. Eu posso fazer a conexão. Eu preciso fazer a conexão. Eu não preciso encostar a introdução aqui para dizer que está colado. As palavras exercem esse papel. As frases exercem esse papel de costura. Entende? Quando a gente desenvolve a primeira ideia, a ideia 1, e a gente desenvolve a ideia 1, eu não preciso estar colado aqui para o desenvolvimento, estar colado na introdução. Só o fato do leitor, do corretor, saber que você desenvolveu a ideia 1 dentro do desenvolvimento 1, já é um meio de conexão. Né? Da mesma forma que você tem a ideia 2 e desenvolve no segundo desenvolvimento, está conectado. Não está conectado fisicamente, está conectado linguisticamente. Isso é importante. Importante demais. E a última coesão externa, penúltima coesão externa, é essa coesão aqui, ó. A coesão que vai acontecer entre o D1 e o D2. Quando você diz aqui, só um exemplo, quando você escreve aqui, porém, vírgula, você tem uma ideia adversativa, né? Quando você faz isso, porém, você está fazendo uma oposição a quem? Ao seu D1. Então você conecta, você está construindo o seu D2 por meio de uma oposição ao seu D1. Esse, porém, aqui só existe porque existe o D1. Se não existisse o D1 aqui, não existiria o sentido de oposição. Entende? Então, essa oposição, no campo semântico, é visível que ele exerce uma costura entre o desenvolvimento 1 e o 2. E aí eu não falo apenas do porém, eu posso me referir também a esta partícula aqui, o ademais. O ademais nada mais é do que uma costura que nós exercemos entre esses dois parágrafos. E a conclusão, antes de apagar, para mostrar outros elementos interessantes, e a conclusão, quando você diz, por exemplo, infere-se, portanto, quando você diz infere-se, portanto, o que é que você está fazendo? Você está concentrando toda a argumentação, sintetizando, resumindo, né, dentro da tua reafirmação do tema. Então, assim, todo o texto, aqui ó, a conclusão está toda conectada, está conectada aqui,
a conclusão está conectada com o desenvolvimento, já está conectada com a introdução. Então o texto é tecido, o texto está todo coeso, todo costurado, todo articulado. Não existe separação. A conclusão não é um parágrafo separado dos demais. A deriva. O desenvolvimento 1, ele não está à deriva. Ele tem o sentido de ser ligado às ideias que nós lançamos. Então, essa ideia de construção do texto por completo, desde a introdução até o desenvolvimento, até a conclusão, está sendo analisado pela competência 4. Tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar o vídeo aí, vou apagar o que está no quadro, e eu vou mostrar o desenvolvimento 1, quero mostrar todas as etapas do desenvolvimento 1, acrescentando outros detalhes. O que é que nós faremos? Nós faremos uma análise mais detalhada dessa coesão interna, o parágrafo, tá bom? Vou dar um pause aí e volto daqui a 1 segundo. Pois bem, vê só. A gente vai montar aqui de forma mais objetiva como seria a lógica dessa articulação interna, tá? É como se fosse uma visão bisurada, uma visão esquelética dessa coesão, tá bom? Claro que isso vai sofrer variações, depende do seu conhecimento, mas se você não tiver toda a bagagem sobre essa competência 4, eu sugiro que você não fuja, sabe? Não fuja desse padrão. Não adianta inventar. Sabe? Eu aprendi uma coisa na vida, deixa eu explicar um pouco sobre isso. Sabe, tem momentos na vida que a gente acha que está voando. Sabe? Nesse momento, quando você sentir que está voando, deixa eu explicar melhor. Voando não no sentido de não entender o assunto, mas no sentido assim de achar que já sabe tudo. E aí eu queria que vocês lembrassem sempre que às vezes o aluno que já sabe muito, ele inventa na hora mais importante, ele inventa de mudar. Entendeu? Ainda não fechou não, tá 17, tá bom? Eu parei. Então às vezes o aluno ele tá ali voando, tá preparadíssimo, tá bom? Não. Naquele momento que ele acha que está preparadíssimo, é muito importante ele respirar um pouco e fazer um jogo mais objetivo. Ou seja, escrever em cima do que ele tem certeza que funciona. Sem firulas, sabe? Jogar certo. E aí eu sugiro a todo mundo que trabalhe em cima desse padrão. E só mude esse padrão se você tiver absolutamente certeza que tem conhecimento absoluto dessa mudança. Do contrário, é melhor fazer o feijão com arroz. Agora, esse feijão com arroz aqui, olha o som. O feijão com arroz aqui já é algo muito bom, já é algo bem sofisticado. Só que eu não quero aluno inventando nada, tá bom? Não quero você inventando nada, ok? Outra coisa também importante aqui é que eu vejo o aluno, ele lança a ideia e muitas vezes ele desenvolve, sabe, ele vai se desagarrando da ideia. Ele vai se desagarrando da ideia, vai perdendo um pouco do campo semântico que ele mesmo propôs quando escreveu, quando apresentou aquela ideia 1, tá? Toma cuidado, quando você lançar a tua ideia, escreve teu texto pensando na ideia, pensando nos articuladores, mas pensando sobretudo na ideia que você está defendendo. A sensação que eu tenho é que você esquece durante o processo de escrita, esquece o que você realmente está defendendo. Tome cuidado com isso, tá bom?
vamos construir aqui as partículas de entrada para você ter essa base, não é isso? Então você tem aqui o primeiro articulador, primeiro elemento de coesão do desenvolvimento 1. Aí não importa se o desenvolvimento 1 é aditivo, não importa se ele é adversativo, a partícula de entrada é sempre a mesma, tá bom? Então, podemos assim, ó, cabe, vírgula, a princípio, enfatizar, salientar, tá? Essa partícula aí de entrada já entra, é o primeiro elemento de articulação. O primeiro elemento de articulação é esse aí, tá bom? Aqui você está fazendo coesão, sim. Você está trazendo a ideia para dentro do parágrafo 1, que ele mesmo cobra. O desenvolvimento 1 cobra o quê? Que você desenvolva a primeira ideia. Então você está começando uma ideia. Então, se você está começando uma ideia, nada mais justo que emitir essa ideia de início. Então, a princípio. Olha, aqui eu já tenho um quê? Uma conjunção integrante. Né? Essa conjunção integrante, ela já é um processo de coesão por encadeamento, não é isso? Por conexão, porque é uma conjunção integrante, não é isso? Então aí eu tenho, ó, cabe a princípio salientar que, mais o resumo da ideia apresentada na introdução. Ok? Tranquilo? Esse vermelho aqui eu marquei porque ele é um elemento de coesão. Sim, de articulação entre a oração principal e a oração subordinada, objetiva direta. Tá bom? Então eu finalizei o meu primeiro período. Então estou na iminência de começar mais uma articulaçãozinha. Então esse momento de transição aqui, ó, momento de transição, ó o Tzinho aí, transição, é muito importante. É o momento onde você vai subir um degrau, você vai ampliar a sua ideia. Só que não adianta você só ampliar, você tem que articular primeiro. E aí, o ideal é você articular com uma partícula explicativa. Então, a opção seria, tem muitas opções, mas eu prefiro que é um U. Deixa eu apagar isso aqui, vou botar um Uzinho bonitinho, pronto. Tá? Você vai usar essa partícula aí, isso porque não precisa inventar. Lá no desenvolvimento 2 você usa outro, o isso pois, isso de fato, entendeu? Uma explicação para isso. Existem vários fatores, não precisa. Faça o feijão com arroz, use essa partícula, tá? Aí você articula. Você articulou. E uma articulação bem forte, porque você usa tanto um pronome anafórico, que é um pronome, que é uma coesão por referenciação, e você usa uma conjunção por quê, que é uma coesão por encadeamento. Aqui eu tenho uma coesão dupla. Deixa os seus períodos, teu período 1 e o período 2, muito conectados. Tá? Aí você vem aqui, essa vírgula, aqui, por favor, essa vírgula. Essa vírgula depende do elemento que vai iniciar a conjunção após o elemento pós-posto à conjunção. Se for uma preposição, se aqui eu tenho uma preposição, vírgula obrigatória. Se não for uma preposição, vírgula proibida. Então, cuidado com isso, tá? Então, aqui o que é que eu faço? Pretinho, qual é a minha missão? Eu quero ampliar o resumo do primeiro, resumo do meu primeiro o quê? Período. Só um minuto, viu? Do meu primeiro período. Eu preciso fazer
essa ampliação. Ampliar. Aqui eu quero deixar um detalhe, que nesse processo de ampliação, você pode justamente aqui usar o recurso do pronome relativo. Então você tem aqui o pronome relativo, usar, né? Lembre que você vai usar porque você quer ampliar. Você quer ampliar o resumo. Então seria uma ideia interessante que você usasse os pronomes relativos. Que você usasse o pronome relativo que você usasse o pronome relativo cujo, que você usasse o pronome relativo qual, entende? Esses pronomes relativos, o pronome relativo quem. Agora veja, cada um desses pronomes relativos aqui, você retoma um elemento específico. Exemplo, quando você usa o pronome relativo quem, é porque você tem que retomar especificamente uma pessoa. O pronome relativo que, ele é universal, então ele retoma pessoa ou coisa, ou objeto, enfim, ele é universal. O pronome relativo qual, ele só retoma um elemento distante. Então você está aqui, ó, isso porque, e você cita o elemento aqui no X, e vem apresentar o qual aqui, no meio do período. Se você quiser se referir a esse elemento distante, você tem que usar o qual. Se ele for masculino, o qual. Se ele for feminino, a qual. Entende? Aí você está ampliando o seu desenvolvimento, o seu período 2. Aqui você pode usar outros elementos também. Você pode usar aqui um para quê, não tem problema, uma finalidade. Você pode usar aqui um quando, entende? Você pode usar aqui um porém. Todos esses elementos aqui que vocês estão vendo vão ampliar o teu segundo período, porque é justamente ir ampliando o teu segundo período vai ampliar a tua ideia, vai ampliar teu resumo. Esses elementos é que eu me refiro como elementos de articulação interna. Veja que aqui, ó, é interna, mas é entre períodos. Estes elementos aqui, eles realizam, tantos outros, esses elementos realizam uma coesão dentro do próprio período. Ó. O período começou aqui e fechou aqui. Então, esses elementos realizam uma coesão dentro do período. Tá? Semana que vem eu vou escrever uma redação e vou mostrar a você todo esse processo de coesão com mais calma, tá bom? Vou desligar agora para fazer o terceiro vídeo. Valeu!